Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h33, horário de Brasília. Nessa manhã, estamos abrindo mais uma vez, neste momento, pós-madrugada, onde vamos conversar com os pastores que aqui estão, pastor Francisco Damiani, pastor Mauro Fraga, pastor José Freitas e pastor Cleidson Pisoni. O texto, Isaías 40:29, mas antes, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Orar pela saúde da irmã Marli da Penha. Ela é esposa do diácono Léo, ali da Igreja Cristã Maranata de Primavera. Orar pela vida da nossa irmã Marli. Também orar pelo pastor Manuel Bento, que passou por uma angioplastia e colocou mais um stent. Ele está agora em recuperação. Também orar pelo pastor Walter Babo, no Rio de Janeiro. Orar pela saúde dele, restaurar a saúde do nosso irmão, nosso querido pastor. Também pela vida do nosso irmão Zanata Santos, irmão do pastor Vilmar Santos, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo, está internado com pneumonia. Orar pela vida do nosso querido irmão também, o Senhor restaurar a saúde do nosso irmão. Muito bem, vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada. Vou pedir ao nosso Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela para gente, por favor, o texto Isaías 40, verso 29. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o texto. Está aí na sua tela, você que está acompanhando pela TV Manaim. Queridos, o pastor Francisco Damiani citou aqui na mensagem, ele falou sobre as duas necessidades do homem nessa hora. É o que está cansado e é o que não tem vigor. Cansado aqui fala daquele que está fraco, com fadiga, fadigado. E aquele que não tem vigor fala de energia, sem energia, né? Mas o Senhor, Ele é poderoso para multiplicar, para tornar grande, para ser uma fonte, para ampliar essa força, esse vigor. Esse texto do profeta Isaías nos lembra as palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele disse, o pastor até citou no texto, na mensagem, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados ou fadigados, que eu vos aliviarei. Aqui, o Senhor está nos ensinando que devemos nos apoiar nele e não na nossa própria força. Paz, senhor pastor Francisco Damiani. A paz do senhor Kleber, a paz do senhor nossos irmãos que continuam conosco, né, nesse pós-madrugada do Brasil e no exterior. O Kleber, é isso mesmo. A palavra aqui, ela nos deixa clara que quem renova as nossas forças é o Senhor. É Ele e é nele que nós esperamos, né? Por isso, nesta manhã, muitos irmãos levantaram, o que eu vou enfrentar nesse dia, como vou enfrentar, né? São aqueles que estão na peleja, né? Combatendo o bom combate, né? E o Senhor, nesta manhã, o propósito do Senhor, através da sua palavra, é justamente vigorar, ou seja, dar o esforço, ou seja, tornar a dar vigor para que as batalhas sejam vencidas, né? Em todo o campo, né? No campo espiritual, hoje nós sempre falamos isso, temos o culto de quinta-feira hoje, para você, o Senhor está te dando vigor, o Senhor está te renovando para você estar neste culto, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, né? Para você vencer as batalhas que estão diante de você. E o segundo grupo é aquele que já não tem vigor nenhum, ou seja, já parou. É um servo de Deus, mas está parado, tá sentado vendo os outros passar, ficando para trás, sem ter uma experiência, sem ter força para orar. Mas nesta manhã, Deus também está operando. E a esse grupo o Senhor fala assim, multiplicarei, porque essa é a necessidade. A multiplicação, né, é uma bênção a mais, né? É uma bênção, uma porção a mais, né? Então o Senhor está operando estas vitórias nesta manhã. Aleluia. E certamente, muitas vidas, muitos que creem já alcançaram essa vitória e o nome do Senhor já está sendo glorificado, porque a palavra assim, a nossa força nada faz, né? Mas a nossa força, ela vem do Senhor, né? E interessante que eu também me lembrei, na hora que eu estava
trazendo a palavra, mas como o nosso tempo é curto, não dá para falar. Quando o Senhor chamou Gideão, né? O Senhor, vai nessa tua força. Senhor, que força? Eu não tenho força nenhuma. Eu sou o menor, eu sou o mais... Senhor, vai nessa tua força. Então, essa força, ela vem do Senhor. Se ela não vier do Senhor, o homem, ele não caminha, ele não vai para lugar nenhum. Mas nesta manhã, com certeza, Deus está operando essa vitória. Já operou e vai continuar operando no decorrer desse dia na sua vida. Pastor José Freitas, nesse texto e em todo o capítulo 40, aliás, 40, eu me lembrei que 40 fala de provação, né? Exatamente. 40 dias, 40 noites, o Senhor Jesus foi ao deserto, não é isso? Então, o dilúvio também, enfim, 40, e esse capítulo é o capítulo 40, nós lemos aqui, e está falando exatamente disso. Está falando de uma libertação, todo o capítulo, né, fala de uma libertação, livramentos, e eu lembrei aqui, pastor José, por exemplo, o senhor tem um celular de última geração, quando vai terminando a bateria, o que o senhor faz? Não tem que ter uma fonte para carregar a bateria? Tem que ter uma fonte. Recarregar. Não tem? Agora, onde nós recarregamos a nossa fonte? Qual é a nossa fonte de energia? É o Senhor. E como nós podemos nos revigorarmos no Senhor? É exatamente isso. A leitura da palavra, os cultos, os seminários, a EBD, são onde o servo do Senhor, ele recarrega ali as suas forças diante de uma batalha diária. Paz, Senhor, pastor José. Pai, senhor Cleber, pai, senhor, os pastores, eu aqui e os irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada. É muito interessante, né, entendermos que temos essa fonte. E outra coisa, hoje vivemos num momento da autossuficiência, do entendimento que podemos alguma coisa, que o nosso recurso vai alcançar alguma coisa, e tudo, quando nós nos voltamos para a palavra, tudo ao contrário, né? A nossa força nada faz. E no verso 28 aqui mostra claramente o profeta dizendo o seguinte, que essa questão de cansaço e sem vigor é para o homem, porque o Deus que nos gerou, o Deus que nos chamou, ele disse assim, você não sabe que o Deus eterno, o Senhor, o Criador do fim da terra, não se cansa nem se fadiga? Então preste atenção a todos que estão nos ouvindo, nos vendo nesta hora. Cansaço e sem vigor, fadiga, é nosso, é próprio nosso. Mas como o Kleber disse, assim, existe uma fonte para recarregar. A fonte é a palavra. Como o pastor Jesus te disse na última escola dominical, que todos os profissionais têm suas ferramentas, né? Carpinteiro, pedreiro, mecânico. Deus tem o seu recurso, a sua ferramenta para nos renovar, para nos fortalecer, para nos animar, que é a sua palavra, né? A sua palavra, através do Espírito, ela opera o que lhe apraz. E então, só recapitulando, cansaço e sem vigor, fadiga, é para o homem. O nosso Deus não se cansa e nem se fadiga. E o verso que foi lido é uma afirmação da força, não é uma possibilidade, uma certeza. Multiplica, ele multiplica a força, ele dá vigor a quem não tem nenhum. Às vezes você está nos ouvindo, já perdeu toda a esperança, acha que não tem jeito. Vale a pena entregar a vida ao Senhor, confiar no Senhor. E eu lembrei, quando o pastor Francisco estava falando, de um irmão nosso, chamado Elias, que no verso 4 do capítulo 19 de 1 Reis, ele disse para o Senhor, disse assim, já basta, tira a minha vida. Eu não sou melhor. Ele desejou a morte, né? Jeremias, salvo engano, diz assim, por que não me matou no ventre da minha mãe? Tal era a fadiga, tal era o cansaço. E para que creio que Elias disse assim, levanta, por que você está deitado aí? Longa é a caminhada. E o Senhor providenciou o alimento, o Senhor providenciou o vigor, o Senhor tirou o cansaço e o propósito e a caminhada se cumpriu, né? E assim é conosco. Somos falhos, às vezes nos sentimos cansados, sem vigor, mas o Senhor está pronto, como já foi pregado, está
pronto. Lembra, você está aí na sua casa, às vezes você está no leito, às vezes você está num canto, num quarto escuro. Quero te dizer uma coisa, ele é onipresente. Ele está aqui nesse estúdio, aqui na rádio, ele está aí também para te dar força, para te tirar o cansaço, para te dar vigor, para abraçar a sua alma. Ele não mudou. É o Deus de Elias, é o nosso Deus. E é o Deus que diz, vinde a mim, pode vir. Vinde os que estão cansados, vem. Ele tem bênção para a sua vida. Ele tem bênção para as nossas vidas. E nesse mesmo capítulo, no verso 12, 40, 12, só para a gente falar um pouquinho, nós já sabemos, mas é bom falar, né? É uma pergunta assim, quem mediu as águas com a concha da sua mão? A concha é isso aqui, a concha da mão. Quem mediu as águas com a concha da mão e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. E no verso 17 diz, todas as nações do mundo inteiro são como nada perante ele, nada. E ele, Deus, considera-as menos do que nada e como uma coisa... Olha o tamanho e a proporção desse Deus que fala, vinde a mim, pode vir, como o pastor José falou. Exatamente. Então, todo o capítulo, eu estava olhando aqui, é esse despertamento, colocando o homem, nós, no seu devido lugar, e Deus quem ele é. Exatamente. Né? Deus, ele é. Então, para finalizar, eu lembrei do atendimento a Deus, na assistência que Deus deu a Jó, etc. Argumentou, e aquela fadiga, luta, só crescendo, e chagas, caco de telha, tudo indo embora. E disse assim, depois de tanto argumento, assim, aonde estava você quando eu criei? Ele diz assim, você é criatura, eu sou criador, você é pequeno, sou grande, você pode ter força, mas eu tenho todo o poder. Entendeu? Quando ele entendeu isso, ele disse, bem sei que tudo pode. E que nenhum dos seus pensamentos pode ser mudado. Aí veio a providência, veio a restauração, veio o vigor, veio a provisão. É assim conosco. Hoje, toda a mídia e hoje uma sigla chamada cristianismo, que aí está, tenta colocar o homem no centro, né? Divinizando o homem e humanizando Deus. Não, humanos somos nós, mortal somos nós, cansado é nós que ficamos, fadiga é nós que temos. Ele é todo poderoso, ele é Deus de todo poder, ele é o alfa e o ômega, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é Deus e é o Deus que está nos renovando nesta manhã, nos dando força e vigor. Obrigado, pastor José Alfredo, tem que liberá-lo, né? A paz do Senhor, uma ótima quinta-feira e bom culto de oração hoje à noite. Amém. Eu que agradeço, sempre à disposição, a todos a paz do Senhor. Muito bem, são 6h47. Deixa eu chamar aqui o pastor Mauro Fraga. Pastor Mauro Fraga, quando os israelitas, eles saíram do Egito, depois de verem tantos milagres, por que eu estou falando isso? Porque esse texto aqui, esse contexto de Isaías 40, acontece no período em que os israelitas estavam prestes a serem libertos do cativeiro babilônico, ok? Então, eles estão no deserto. 3 dias depois que estavam no deserto, ou seja, queriam voltar para o Egito. Como a memória do ser humano é curta, mesmo eles vendo as 10 pragas lá no Egito, mesmo ele vendo ali o mar se abrindo, o mar vermelho, eles atravessando o mar, pé enxuto, pé seco, né? Mesmo vendo tudo isso, 3 dias depois, eles querem voltar para da onde eles saíram, lá no Egito, debaixo do fardo pesado de Faraó. Ou seja, mesmo vendo grandes coisas, a mente das pessoas, ela é sufocada pela necessidade do agora, do imediatismo, ou seja, o cansaço, a fadiga. Quando nós temos que manter o nosso olhar na eternidade, nós temos que manter o nosso olhar não no hoje, no agora, mas no Senhor, que é o nosso provedor, não é? Então é isso que está falando aqui. As nossas necessidades serão supridas sempre no Senhor. Davi falou isso, o Senhor, ele é meu pastor e ele não me falta, ou ele não me faltará. E quando o Senhor não falta, nada falta, pastor Mauro Fraga. Paz, Senhor.
A paz do Senhor, Kleber, os pastores que estão conosco aqui, e a todos que estão nos ouvindo, né? Que continuam conosco pós-madrugada. Muito bem, a palavra maravilhosa dessa manhã, o Senhor Deus é aquele que renova nossas forças. O verso 31 fala disso aí, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Queridos, aqueles que estão nos ouvindo, a sua esperança no Senhor, você não se decepcionará, porque Deus é fiel. Ele está presente, Ele está ao teu lado, Ele está te fortalecendo nessa manhã para enfrentar mais esse dia. Olha para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que criou os céus e a terra. O povo no deserto, como o Kleber colocou aqui, diante das aflições, diante do mar que ele estava, a tendência muitas vezes do homem é voltar aos velhos rudimentos. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Esse caminho ele é novo, é a nova forma de vida. Nova criatura somos, novo nascimento, tudo se fez novo. Por que voltar à velha estrada, se Jesus é o caminho para uma eternidade? Então, a palavra dessa manhã nos faz buscar a presença de Deus. Nós lembramos aqui de Marta e Maria, quando o Senhor Jesus esteve ali na casa dessas duas irmãs. Uma se colocou aonde? Aos pés do Senhor. O renovo de Maria foi ouvir a voz de Jesus. E Marta estava o quê? Palavras do próprio Senhor Jesus. Marta, Marta, estás afadigada, cansada, sem vigor, as preocupações dessa vida pesando sobre a vida de Marta. Mas Maria escolheu a boa parte. Então, nessa manhã, o Senhor nos dá a oportunidade de escolher a boa parte, de estar aos pés do Senhor. A palavra do Senhor diz que no mundo haveria aflições, como diz o texto da palavra de Deus, que está no Evangelho, segundo João 16:33. Eu vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. São as fadigas, o cansaço. O pastor Josiel mencionou aqui sobre Elias no deserto. Estamos atravessando o deserto deste mundo. Vamos para Jerusalém Celestial, para a salvação em Jesus. A vida aqui é uma passagem, um conto ligeiro, como diz o Salmo 90. Então é crer no Senhor, é confiar na palavra de Deus. E está assim como Caleb, lembramos também de Caleb, não é isso? Ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Então haviam se passado 40 anos, mas o vigor de Caleb era o mesmo. Por quê? Era o Senhor que estava ali abastecendo com bênçãos, com experiências. E assim o Senhor vai fazendo na vida do homem, naquele que crê, naquele que se achega ao Senhor. Então, queridos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, faço uma última colocação aqui também, lembrando do apóstolo Paulo, que diz assim, combati o bom combate, não se cansou, foi renovado, recebeu força do Senhor, foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. É assim que somos mais que vencedores, quando estamos cheios do Espírito Santo, aos pés do Senhor, como Maria esteve ali, alimentados pelo Senhor, como o Senhor trouxe o alimento para Elias no deserto. 40, fala de provações, como o companheiro colocou aqui também, mas com a força daquela comida, com aquele vigor, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, isso até chegar a Horebe, o monte de Deus. O Senhor hoje tem uma caminhada para o homem, tem um caminho, tem uma direção, há uma obra, há um projeto de salvação, há uma riqueza, é um tesouro para nós, é o maior bem que o homem pode ter, é ouvir a palavra, viver dessa palavra, se alimentar dela e prosseguir no caminho. E nós somos mais que vencedores, diz a palavra, quando o Senhor, que é Jesus, o pão da vida que desceu do céu, ele vem alimentar a nossa vida, alimentar a alma. Isso nos dá esse vigor, né? Nos faz caminhar, nos dá forças para prosseguir, porque os embates são grandes. Nessa última hora, as batalhas, afrontas que vêm na vida do homem são grandes, mas Deus te dá força nessa manhã. Aquele que está cansado, como diz aqui o texto, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, como o pastor Francisco trouxe nessa manhã. Deus, ele te dá esse vigor espiritual. Primeiramente, o Senhor te fortalece espiritualmente. É isso? E as demais coisas ele acrescenta, como a palavra também fala. A palavra é rica
em bênçãos, mas o homem precisa estar dentro desse contexto da palavra. Ouvindo, tendo essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, obedecer, uma vida de comunhão com Deus. Nisso está a nossa força. Nossa força, ela vem de Deus. O homem em si não tem nada, não tem força para coisíssima nenhuma. Mas Deus, ele nos fortalece na sua presença e nos dá a vitória a cada dia na caminhada. É perseverar, é prosseguir. Isso, perseverar na caminhada. Pastor Cleidson Pisoni, vivemos num mundo de muitas mudanças, incerteza nesse mundo, né? Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela permanece para sempre, ela é inabalável, imutável. A palavra de Deus, ela não muda, ela é firme e inabalável. Ou seja, o Senhor aqui, como o pastor Francisco também falou, o Senhor fala assim, olha, o Senhor dá vigor, não é talvez, ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. É o Senhor, é a palavra do Senhor. Isaías 40, todo o capítulo é uma ordem do Senhor para mudarmos a nossa mentalidade e entendermos quem Deus é. Paz, Senhor, pastor. Paz do Senhor Kleber, os pastores aqui, e irmãos ouvintes que estão conosco ligados, né? Louvado seja o nome do Senhor, que temos a quem nos recorrer, não é? Bem-aventurado é aquele que ouve, dá ouvido à voz do Espírito nesta hora, pois o Senhor está falando, não é? Fazei prova de mim, experimentai, né? E do meu poder, porque o Senhor, sabei que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor tem poder. Jesus disse assim, a mim foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Senhor Jesus é o exemplo da igreja, como ele é o cabeça e de todos nós, ele é a nossa força, não é? O Senhor é o guarda que não tosqueneja, que não cansa, o guarda de Israel. O Senhor é a nossa bênção, é a nossa força, é o nosso vigor. Ana cantou, né? O Senhor é a minha força. Ela alegrou-se com o Senhor em dizer e confessar de que a confiança dela, a força dela não está nela, mas no Senhor. Olha que maravilha. Não é tão simples isso? Você saber que a sua força é melhor no Senhor? Então, se a nossa força é mínima, é pequena, é desprezível e se dilui com as lutas desta vida, o que cansa o homem nesse tempo? É correr para lá e para cá, o pão, as fadigas desta vida, nas lutas, né? A batalha sobre a mesma coisa. No material, cansa. Agora, no espiritual, não. Oh, que coisa maravilhosa, né? E o verso como seguinte, que o pastor Mauro citou, um exemplo, lembrei de Caleb também, um ancião, já de dias ele renova a sua força, quer dizer, ele fala e motiva os outros, dizendo que o Senhor é com ele, da mesma força como no início. Agora nós vamos ver aqui, ó, os jovens se cansarão, se fadigarão, os mancebos certamente cairão. Mas é o que diz aqui, se ele confiar nele mesmo, né? Mas olha o que diz lá em primeira epístola, ou carta, né, de João, capítulo 2, verso 14. Eu vos escrevi, agora não só para os pais, agora falando dos jovens também, que estamos no mês dos jovens, né? É importante entendermos que o jovem, você que está nos ouvindo, jovens, vai replicar essa mensagem. Diz aqui, 1 João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que recebeste do princípio. Eu vos escrevi, mancebos, os jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Essa força, então, não é da juventude, não é lá da experiência de Caleb. Essa força está na fé, na comunhão com o Senhor, que deu liga, deu certeza, e que leva essa alma, esse homem, esse jovem, tanto o Caleb experiente, quanto o jovem novo, você que está começando agora. Você que está fora do caminho do Senhor, você tem que depositar sua confiança no Senhor. Eu quero voltar um dia para a presença do Senhor, mas não tenho forças. Não é? Quantas pessoas a gente conversa e fala assim, não é verdade? E quando a força não está em você, a força está no Senhor, o vigor está no Senhor. Ele vem
do espiritual, do eterno. Então, como vem de cima para baixo essa bênção e desce sobre você, sobre a sua cabeça, você deve clamar, buscar ao Senhor, não é? No seu intento, na sua forma, mas buscar o Senhor. Congregar, buscar o Senhor. Hoje, o culto de quinta-feira é um dia de oração, de busca ao Senhor. E Ele é eterno, Ele é perfeito, Deus é forte, está estabelecido. Esse capítulo 40 de Isaías, como aqui ele fala claramente, afirmando que o Senhor, nele está toda a força, todo o poder, e que o homem não tem esse vigor. O homem ele quer buscar outros meios para tentar achar alguma força, algum alento, algum consolo para tirar essa fadiga, para renovar o seu vigor. Mas não é. Hoje, o pastor também que saiu, falou a respeito de palavras de autoajuda. Hoje, quantas coisas aí tem para tentar enganar você. E é temporário. Esses ensinos, essas coisas, ajuda aqui ou ali, mas é só para essa vida, só para o material. Ele não transcende, porque a força vital, a bênção maior, a alegria da salvação, o que te promove a ir e continuar indo, e nunca parar, e com o mesmo vigor, é a força do Senhor. Então eu te convido a você a buscar o Senhor também. Perfeito. Deixa eu chamar aqui novamente o pastor Francisco Damiani. Pastor Francisco Damiani já esteve no Exército, já foi um militar / atleta, né? Acredito que no Exército o senhor fez algumas caminhadas, corridas, né? Até para manter fisicamente, porque ele fala assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão. Quando, se o senhor me corrija se eu estiver errado, numa corrida, por exemplo, uma corrida dessas que tem aí no Brasil inteiro, né? O cansaço, segundo os especialistas, o cansaço vem no início da corrida, no meio da corrida e quase no final da corrida. Vem um cansaço, vem a fadiga, principalmente se o atleta não estiver bem fisicamente, né? Não estiver bem fisicamente, vem a fadiga, os músculos ali da perna, da coxa, vem aquela fadiga, né? Vem um desgaste, e isso costuma interromper a corrida de um atleta. E assim é a jornada da nossa vida, né? Esse fortalecimento, como disse o pastor Pisoni, não vem no esforço pessoal, mas na vida cristã, esse fortalecimento é dado pelo poder do Espírito Santo. Temos que renovar na fonte, que é o Espírito Santo, pastor Francisco. Exatamente. O homem, ele faz a parte dele, mas quem dá a vitória é o Senhor, né? Você citou aí o atleta, ele se prepara e tudo e corre, né? Mas é preciso que ele esteja vivendo um preparo. Nós falamos muito hoje, Cleber, sobre o preparo. A igreja está vivendo um preparo. Quando nós estudamos lá na escola bíblica, as perguntas junto com a igreja, a gente fala, nós estamos vivendo um preparo. Esse preparo é para quem? Esse preparo é nosso, é individual, é para mim, né? Nesta hora final da igreja, ela precisa estar preparada, né? Você citou aí o atleta, então quando ele vai correr 100 metros, né? Então ele tem uma estratégia de correr 100 metros. Se ele vai correr 800 metros, que é uma corrida que a gente sempre fazia no Exército, você tem que ter uma estratégia, você não pode sair correndo, não vai você chegar. não pode sair, que no final as pernas tá pesando uma tonelada, você não vai chegar, né? Aí você pega a carta de Hebreus, capítulo 2, diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É um passo cada vez. Né? Exatamente. A paciência podemos substituir pela fé, né? Corremos com fé a carreira. Então, o cansaço ele é natural, né? Mas existe esta operação da parte de Deus. Só o Senhor que pode fazer isso na nossa vida. E quando nós dependemos dele. Então, o que é a madrugada? A madrugada é quando nós levantamos e dizemos: Senhor, eu estou aqui porque eu estou necessitado, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um renovo, eu vou enfrentar um problema hoje, eu vou enfrentar, mas Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para nos dar vitória. Eu creio, estou confiado no Senhor. Tem aquele que fala assim: Senhor, eu estou sem vigor nenhum, por mim já tudo acabou, e isso é estranho. Não, os pastores aqui já citaram Elias, né?
Quando ele pediu para Moisés, Senhor, eu estou cansado, é muita perseguição, Jezabel, Acabe e os profetas, só eu fiquei sozinho. Ele entrou lá debaixo, e queria morrer. O Senhor disse, não, rapaz, ainda tem muita coisa para você vencer, e eu vou te renovar. Como é que o Senhor renovou? O Senhor renovou ele com a palavra e com a bênção do Espírito, ou seja, trouxe o pão, né, ali, e trouxe a água. Então, é isso que renova as nossas forças. É a doutrina, é a palavra, é a bênção do Senhor, é o mistério, né? É a revelação, é o profético. Né? O profético é algo maravilhoso, né? Que renova, porque o profético ele é energético, né? Ele revigora as nossas vidas, né? Porque nós temos uma batalha, não acabou ainda, não definiu, não tem nada definido ainda. Nós estamos lutando, nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer, né, os mistérios das bênçãos de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, combati o bom combate, mas em determinado momento ele fala bem assim, não julgo que tenha alcançado, mas eu luto para alcançar todos os dias. Mas ele estava confiado em quem? No Senhor, né? No Senhor. Isso que é importante. Agora, precisa haver um preparo. Então, onde que está esse preparo, pastor? Como é que eu vou renovar minhas forças? O pastor aqui citou muito sabiamente, o pastor Mauro, Caleb. Caleb esperou 40 anos para que a profecia se cumprisse na vida dele. O que tornou Caleb forte? O que renovou as forças de Caleb? A profecia, o profético, a revelação. Ele creu na revelação, ele creu no profético, né? E ele esperou no Senhor, as suas forças, né, estavam renovadas no Senhor. Então, na igreja, na vida espiritual, não existe velhos, não existe cansado, não. Você só vai ficar se você quiser, porque se você estiver confiado no Senhor, o Senhor, ele vai renovar suas forças a cada manhã. O Senhor, ele vai multiplicar. Olha só que benção, multiplicar. É mais do que somar. É mais do que somar, né? Multiplicar é exponenciar a bênção dele na sua vida. Às vezes as pessoas fulano está acabado, fulano não tem mais jeito. Não tem sim, confia no Senhor, porque nele há poder para multiplicar suas forças, né? E te dar vigor para que você possa continuar a sua jornada, para que o nome dele a cada dia seja glorificado na sua vida. Então o Senhor não nos chamou para perder, o Senhor não nos chamou para ficar no meio do caminho, à beira do caminho, mas o Senhor nos chamou para vencer. Mas a nossa vitória está nele. A nossa vitória está na dependência dele, está na confiança, na nossa relação de intimidade com ele, porque a força é dele, é ele que é o poder, é ele que é o Senhor de todas as coisas. Mas ele age nas nossas vidas quando nós cremos nele. E o Senhor me fez lembrar aqui por exemplo, Bartimeu. Quando ele estava ali à beira do caminho e ele perguntou o que está acontecendo, né? Que ele viu o barulho das pessoas conversando, as pessoas passando, e alguém fala, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele estava ali para pedir esmola. Só que quando ele toca no profético, ele espera no profético, ele não fala Jesus de Nazaré, ele fala Jesus, filho de Davi. Ele vai na profecia. E quando você vai na profecia, quando você espera no profético, você atrai a atenção de Deus. E foi exatamente isso que o Senhor fez. O Senhor parou. O que queres que eu te faça? Uma outra pessoa que também... enfim, quando você... A mulher do fluxo de sangue, ela também foi o profético. Ela foi porque Malaquias fala, quando o Messias vier, terá salvação e cura debaixo das suas asas. Ela foi no profético e ela teve cura e salvação. Então, e a igreja? A igreja, ela guarda também, ela busca a profecia, ela espera na profecia. E é isso que nos alimenta a cada dia, não é? E isso é maravilhoso. Quer ver uma coisa? O texto aqui do verso 31 fala sobre a águia. E a águia, nós sabemos que é a figura da resiliência. Ela é conhecida pela sua força, seu vigor, né? A perseverança, a coragem, enfim. E quando a águia ela passa por turbulências ou tempestade, ela se equilibra e busca um refúgio aonde? Na rocha. Na rocha. Nos altos. Nos ela altos. sai daquela Exatamente. situação ali e ela vai buscar a bênção do alto, né? Ela sobe mais alto, né? Você falou um negócio interessante aí também, que é o seguinte, muitas vezes a pessoa está nessa situação aqui sem vigor nenhum. Uhum. Por quê? O
que traz isso? Isso traz quando você começa a ouvir a voz da razão, a voz do homem. Aí você citou o cego Bartimeu, né? Ele gritava e o pessoal falava que cala a boca, ele não vai escutar não. Cala a boca, fica quieto aí, rapaz. Mas ele ouviu essa voz da razão, a voz... Não, ele continuou a clamar cada vez mais Jesus. Aí quando ele entrou no profeta, filho de Davi, assim, opa, aí tocou o coração de Deus. Aí o senhor falou, opa, aí ele foi lá e multiplicou as bênçãos ali, porque ali foi uma operação de maravilhas, né? E aquele homem saiu daquela situação que estava ali. Para muitos não tinha jeito. Para você também, quem sabe nesta manhã, para muitos não tem jeito. Mas se você clamar, se você ouvir o profético, e o profético é a palavra de Deus aqui, não é a palavra do pastor que está aqui pregando, não é o que nós estamos comentando, é aquilo que o Senhor, nesta manhã, através da sua palavra, quer fazer na sua vida. Ele quer te dar força se você estiver cansado. E se você não tiver vigor nenhum, ele quer multiplicar as bênçãos na sua vida para te colocar de pé. E tirar essa fadiga que você está aí. Exatamente. Olha, o irmão daqui de Cariacica, ele diz assim, Kleber, bom dia aos pastores da bancada, Paz do Senhor. Esse versículo que foi trazido, né, foi pregado pelo pastor Francisco Damiani, falou diretamente comigo. Eu estava, ele colocou no verbo no passado aqui. É isso mesmo. Eu estava cansado e fadigado. Mas graças a Deus, temos uma igreja que ora por mim e por todos. Olha só. Amém. Olha que coisa boa. O irmão Jonas, lá de São Vicente Afonso Cláudio, disse assim, Kleber, o embate é pesado. Realmente, muitos servos se cansam, se abatem e muitos chegam a pensar que é o fim. Mas o nosso Deus é o Deus provedor. No seu chamado está a soberana vontade de Deus. É verdade. E ele cita alguns versículos aqui e é verdade. O embate, né? Mas Paulo falou, combati a carreira, né? Acabei a carreira, aguardei a fé, combati o bom combate. A vida cristã é um combate, pastor Pisoni, não é? Verdade. A vida cristã é dia a dia, é passo a passo. As nossas forças são renovadas no Senhor. Deus é a nossa força, a nossa alegria. Deus nos dá superação para prosseguirmos nossa carreira. É verdade. E não pode parar a batalha. Nós não podemos parar. Nós chegamos no objetivo, no alvo, né? Então, não há por que ouvir as vozes alheias, como o pastor Francisco falou aqui, Damiani, né? Não há por que ouvir até a si mesmo, não é? Que às vezes o nosso eu, como até o pastor Júlio pregava uma mensagem no Manaim, o nosso maior inimigo, o eu, né? E se levanta e quer nos ocupar, nos convencer que eu vou parar, vou cansar, vou sentar aqui, vou deixar de evangelizar, vou deixar de crer, vou deixar de dar esse passo seguinte na minha vida, não é? Não, o caminho é retilíneo, ele é adiante do Senhor. O Senhor está avante de nós, Ele está à nossa frente. Se Ele é na minha força, Ele está à minha frente, Ele caminha, e eu quero ir à eternidade, não há por que parar, não é? Então, se você tem essa bênção, esse desejo de ir para a eternidade e quer viver a eternidade com o Senhor, se eu chegar numa multidão e perguntar quem quer ir, todo mundo quer. Mas muitos vão responder, eu não tenho força, não tenho como, né? Não sabe como chegar ao caminho. Então é o Senhor. A nossa esperança, a nossa força, a nossa fé está no Senhor. E é dia a dia. Não é você vencer. Tem gente que faz uma programação, faz um grande projeto de semana, do mês, do ano, para fazer esse ano, que o final de ano é a mesma coisa. Eu vou mudar isso, vou fazer aquilo, né? Quando na verdade o mistério está no dia. E o Senhor disse assim, já basta a fadiga de um só dia, não é? Então, descansa no Senhor. Olha os lírios do campo, né? Preocupado, cansado com o que comer, com o que vestir, não é? Nem Salomão se vestiu como um deles, não é? Olha os pássaros, eles não cegam, não plantam, não colhem, mas o Pai dá os alimentos todo dia, não falta alimento para eles. Então a nós falta esse reconhecimento de quem somos. Nós somos criatura dele, não é? Criado por ele. E Jesus, ele nos credenciou como herdeiros, o herdeiro com ele. Então nós somos direto filhos dele. Então o pai deixaria o filho? Jamais. E o Senhor é esse poderoso,
né, Senhor dos exércitos. Seja qual for o seu dilema, o seu problema, o seu cansaço, sua batalha, sua fadiga, né, os seus porquês, nenhum deles se justifica diante da força do Senhor. Nenhum deles. Quem pode contra o braço forte do Senhor? É enfermidade que você tem? É desemprego? Né? É falta de esperança do que vai ser amanhã? Você que é jovem, vai passar por uma fase de assumir um compromisso honrado, respeitoso, de um namoro, responsável na caminhada com o Senhor para edificar um lar? Né? Hoje, o que o inimigo não quer que você edifique o lar. E a gente está difícil, né? A luta, os pecados, o mundo difícil em tudo. Não, você tem o Senhor. A força vem do Senhor. A bênção vem do Senhor. A irmã que está há quanto tempo esperando o marido para voltar para a presença do Senhor, né? Às vezes muitos anos aguardando, mas é preciso você testemunhar, guardar, confiar, mas a força tem que estar ali, o mesmo testemunho, não esmorecer, não é, porque a força vem do Senhor. Não tirar de você palavras, mas o Senhor disse, eu direi a você o que dizer. E diz a palavra, o Senhor disse isso para nós. Então, se o Senhor está à nossa volta, Ele nos cerca, né, de dia e de noite, a qualquer lugar, eu estou dormindo e está guardando. Se eu descer o mais profundo do abismo, ali Ele estará. Se eu subir o mais alto, aí está o Senhor. Então, Ele é minha força, e nele confiarei. Nele eu tirarei a minha bênção diária. Então, vence cada dia. E é um cansaço mesmo. Hoje, o estresse, o cansaço, né? Até depressão, problemas de tanto acúmulo, que a pessoa acumula projetos, ansiedade, as coisas, e na verdade ele precisa descansar um dia, entrar na presença do Senhor. Aí no outro dia ele faz a mesma coisa, confia no Senhor e vai fazendo aquilo que o Senhor está te falando para fazer. O Senhor vai te mostrando, a palavra dele está aqui definida, né? A doutrina maravilhosa para nos colocar no caminho, e os conselhos práticos maravilhosos. Você tem os irmãos mais experientes no templo, os anciãos, né? Os diáconos, pastores, irmãs, as irmãs têm as senhoras de frente, as irmãs, os jovens têm os outros com mais experientes. Você deve chegar-se ao Senhor, nunca parar, nunca, e nunca mudar na caminhada, manter o mesmo vigor. Isso é maravilhoso, isso é um testemunho, é uma prova de que Deus está em você. Quando você vê e chega um irmão, às vezes ele começa a caminhada, aí ele é fogaréu num dia, no outro dia está morrendo, está caído. Não, isso não é bom, isso não é normal. O espiritual de Deus na nossa vida normal é você confiar no Senhor, e Ele vai te levando, não é? Ele vai te guiando, Ele vai te informando, Ele vai te renovando, Ele vai te consolando, e até aquele dia perfeito. A vereda do justo é brilhado mais e mais. É assim, a bênção do homem, da mulher, do jovem, do idoso, está na força no Senhor. Você que está em casa, às vezes não consegue ir ao templo, não é? Tem gente com sequelas do Covid ainda, sabia, irmãos? Tem gente em casa ainda com sequelas, com medo, até hoje. Mas eu passei por uma pessoa um dia desse, né, usando máscara ainda, não por coisa, mas por Covid. Mas a mente daquela pessoa é Covid, não é porque estava um pós-cirurgia, alguma coisa. E nós sabemos que o momento é de confiança no Senhor, é do preparo, como o pastor disse aqui. E devemos descansar, entrar nesse. E só temos a ganhar. Você faz isso, você vai ter mais força para o dia seguinte. Não é? Que Deus te abençoe. O ungido Anderson, lá de São José dos Campos, São Paulo, ele mandou aqui uma participação muito interessante, pastor Francisco. Ele disse assim, e pastor Mauro, pastor Pisoni, ele disse assim: Kleber, o texto diz as forças. É verdade. E é verdade mesmo. E ele diz assim, fala também de cada área da nossa vida. Não é uma força só, são as forças. Exato. E às vezes estamos bem na nossa vida espiritual, mas dentro do lar há uma batalha que nos cansa. Ele disse que um lar é incompleto. Mas o Senhor vai renovar essa força para você. Você que está precisando ter as forças renovadas, basta você continuar batalhando pelo seu lar, batalhando pela sua esposa, batalhando pela sua vida profissional, enfim. Mas é verdade, ele fala as forças, né?
os que esperam no Senhor renovarão as suas Força. forças. Glória a Deus. Né? Muito bem, só uma colocação, Pois Kleber, não, aqui, aproveitando, né? A palavra que o pastor Pisoni colocou. Interessante, Jesus, na sua humanidade, foi o maior exemplo para nós da mensagem dessa manhã que o pastor nos trouxe aqui. Aqui em João, ele diz o seguinte: estava ali a fonte de Jacó, Jesus em Samaria, né? Uhum. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, isso era quase a hora sexta. E a palavra também do Senhor diz que, Mateus 26, o Senhor Jesus também na sua oração, diz assim: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o maior exemplo de perseverança e de vigor espiritual está na pessoa do Senhor Jesus. Ele transmite isso para nós. Ele não rejeitou o projeto do Pai, ele não recuou, ele foi, seguiu em frente até a cruz do Calvário, passou pela morte, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, e é ele que nos dá a vitória nessa manhã. O maior exemplo para nós é a figura do Senhor Jesus. Ele que vai dando vigor em todos os tempos da existência do homem. Nós encontramos forças no Senhor para seguirmos na nossa trajetória, atravessando o deserto. O deserto vai ficar para trás. Mas há uma promessa de salvação e de eternidade para aqueles que perseverarem até o fim na presença do Senhor. Eu queria deixar mais essa Perfeito. breve colocação. Bom, são 7h20, já foi avisado aqui no meu ponto que temos 9 minutos para a gente encerrar. Quem vai estar orando vai ser pastor Mauro Fraga. Vou pedir então, pastor, por favor, que esteja orando pelos irmãos. Nós já pedimos oração nessa manhã. Eu vou só repetir aqui, o pastor orar. Por favor, pela saúde da irmã Marli da Penha, lá do bairro Primavera, o pastor Manuel Bento, o pastor Walter Babo, nosso irmão Zanata, que está com pneumonia lá em São Mateus, e os demais irmãos também que estão. A irmã Catiele, cunhada do pastor Abel Monteiro, que sofreu um acidente de moto, que está a mãe do pastor Lorenzoni, também, nessa hora está passando um momento difícil. Enfim, vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Glória a Deus. Vamos orar pelos irmãos que o nosso querido Kleber citou aqui nessa manhã. Acrescento aqui a criança Laura, que está internada também. Amém, Senhor. O irmão Augusto, irmã Amém. Odaleia, pastor Hernandes, Amém. Sim, a ó dona Deus. Adenilza, É minha verdade. mãe que está ali internada também. Ó Deus, tem E os misericórdia. demais enfermos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, Meu Deus. clamamos como. pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Opera, Deus. O Senhor possa ir de encontro, Pai, aqueles que estão enfermos, Tem misericórdia. acamados, passando por cirurgias, a necessidade física, que o Senhor possa ir de encontro, estender as tuas mãos, dar a Deus. vitória, repreender a enfermidade, e Experiência Deus de fazer cura, passar, abreviar esses dias, né, dessas provas, as provas da enfermidade física, seja a criança, seja o idoso, seja o irmão, a irmã, aqueles que necessitam, aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, Amém. tem pedido em oração uma bênção de cura, de saúde física ao Senhor, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, Amém, Senhor. direcionar, meu Deus, todas as coisas para que haja vitória na Estenda vida tua dos mão, teus Senhor. filhos. Assim, ó Deus, nós oramos, toma em tuas mãos esta causa de cada um dos teus servos, Glória a Deus. decreta a vitória e sustenta o espiritual, Amém. como a palavra dessa manhã, dá vigor, meu Deus, Amém, espiritual, para que possam suportar as provas, aflições, mas na certeza da vitória, em nome do Senhor Amém. Jesus. Amém, Amém, Senhor. Senhor. Muito bem, 7h23. Pastor Mauro Fraga, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Paz, Senhor, pastor. Eu que agradeço mais uma vez a alegria, né, de estar aqui com os irmãos participando, né, desse culto da madrugada, o pós-madrugada com os queridos, as igrejas, como o pastor já chamou aqui, né, isso, para estar atento ao culto de oração nessa noite. Venha, traga a família, traga o seu convidado para estar nesse momento glorioso com o Senhor. Deus tem bênçãos para a nossa vida. Estejam presentes hoje no culto da oração. Igreja Cobilândia 3 e as demais igrejas ali da área de Cobilândia, área de Jardim América. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Cleiton Pisoni, também conosco. Pastor, obrigado
Uma ótima quinta-feira, bom culto de oração hoje. Paz, Senhor. Amém. Será maravilhoso, né? O Senhor estará presente e nada nos faltará. Agradeço, sim, Kleber, os companheiros, pastores, sempre essa comunhão maravilhosa na madrugada, é uma bênção, não é? É o nosso maná de cada dia. E cada um recebe, eu recebo, eu tenho certeza que você recebe também. Não é? Divulgue isso, duplique isso a outras pessoas que possam participar também, especialmente aquele que está necessitado, que precisa ouvir. Você tem um amigo, uma pessoa, não é? Lembrando aos jovens que esse final de semana é os cultos de encerramento do mês de oração em favor da classe tão especial que são os jovens, né? Eu fui jovem nessa obra, casei, o Senhor me deu esposa, filhos, e como é bom estar na presença do Senhor como jovem, não é? Então você tem uma oportunidade, venha buscar ao Senhor. Eu agradeço a Deus, primeiramente aqui, né, sobre todas as coisas, porque Ele que nos sustém. Aleluia. A todos a paz do Senhor. Lembrando aos irmãos que agora, no próximo sábado, mais conhecido como depois de amanhã, teremos o Evangelho Sem Fronteiras, ali na Igreja Cristã Maranata, no centro, né, lá de Barra de São Francisco, na rua Desembargador Danton Bastos, ao lado do fórum. Pronto, fica do lado do fórum, pertinho ali. Tem toda a cidade no interior assim, né? Tem uma pracinha e tem um fórum do lado. Tem um rio do lado também. Passa um rio também. Sempre assim, né? Então, os nossos irmãos aí de Águia Branca, ao redor ali de Barra de São Francisco, na Vila Paulista, Coporanga, Água Doce do Norte, Mantena, Minas Gerais, tudo pertinho ali, Mantena, tudo pertinho. Então, você está convidado, você que é jovem, e você também que é um jovem senhor, uma jovem senhora, está convidado a estar na Igreja Cristã Maranata, ali no centro de Barra de São Francisco, ao lado do fórum, tá bom? Para o Evangelho Sem Fronteiras neste sábado. Você pode chegar por volta das 19 horas lá e vai ser uma bênção, tem certeza absoluta. Você é o nosso convidado aí, tá bom? Um abraço aos pastores aí de Barra de São Francisco. Lembra aqui do pastor Novaes, pastor Rubens, pastor Lacir, né? Pastor Jefferson, pastor Paulo, são vários pastores assim lá, né? E um abraço a todos vocês, pastor Renato também, olha só, esquecendo, não pode, Rubens. pastor Renato, Rubens, pastor Rubão, pastor Rubão, né? Então, hoje é sábado, não esqueça, tá bom? Você é o nosso convidado. Mas lembrando a todos também que nesta semana teremos o nosso seminário, seminário a partir do Manaense Domingos Martins, deixa eu olhar aqui, nós estamos no mês de abril, né? Grupo de intercessão, senhoras, obreiros, responsáveis pelos grupos, seminário que vai ter neste final de semana, a partir do Manaim Domingos Martins, que você vai poder participar. Lá. Vai estar lá, pastor? Estarei lá no Triplex, coladinho sim. lá. Nós estaremos lá da Rádio Manaim, né? Estaremos todos lá no Triplex, no tempo principal, né? É um pé lá, outro cá. Isso aí. Vai ser uma bênção. Muitos irmãos de fora. Pastor Francisco Damiani, paz, Senhor, pastor. Pai do senhor Kleber. Eu encontrei com a cunhada do senhor, é isso? A Leilian. Isso, ela me falou. No seminário, falou lá. que me falou que eu tenho altas habilidades. Ela fica falando que eu fiz um solo, né? Mas esse solo foi o seguinte, foi numa ceia lá na Serra, né? Tinha um louvor de ceia que tinha uma parte que o varão que fazia. Faltou alguém, não foi? O Senhor, aí faltou alguém, né? Aí na hora que as irmãs entraram e tudo, eu olhei, cadê o varão? Não entrou. Aí eu de púlpito entrei, fiz o solo. Aí ficou marcado. Mas a bênção veio. Né? Não, mas o som canta bem. Você fez parte do grupo Louvor, não fez? Fiz, já Barra de Fátima, logo no início da minha caminhada. Nós ficamos à frente do grupo Louvor, ensaiamos ali. Eu gosto muito do louvor. Na minha igreja, a gente preza muito pelo louvor. Formação de instrumentistas, de crianças. E a bandinha, falar nisso? A bandinha infantil, é uma bênção, né? Glória a Deus. Mas amém. Vamos também, Kleber, nesse final de semana, na sexta-feira, vamos ter um culto de ceia com as igrejas de Jardim Cambori 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse culto vai ser na igreja 2, lá de Jardim Cambori. Então, que fica onde a igreja 2? A igreja 2 fica ali perto daquele supermercado Vem que tem, o negócio eu não sei o nome dele direito, tá? Fica perto de um posto de gasolina. Mas lá o pessoal já todo mundo conhece lá, conhece né? bem. Então convidamos nossos jovens para não faltar a este culto.
E lembrando também que se você não vai para o Manaim de Domingos Martins, você pode fazer o seu seminário ali em Carapina e também Isso. lá no Camará, que vai estar funcionando. Camará e Carapina, Cariacica esse final de também. semana. Lembrando que a sua inscrição é hoje, né? Você pode fazer a sua Exatamente. inscrição hoje. E também, aqui fazendo menção do Evangelho Sem Fronteira, lá no Manaim de Carapina, no dia 29 de abril, que será na segunda-feira próxima, né? Amém. Então vai ser uma grande festa, principalmente este mês que é o mês dos jovens, né? Um grande abraço aí aos irmãos da Igreja Jardim Camburi 5. Hoje, culto de oração no Brasil, no exterior. E esse culto de oração é um culto que você não pode faltar, que todo mundo tem uma necessidade. E qual é o dia que Deus tirou para te abençoar, enviar os anjos para suprir, para dar vitória? É hoje. Então não falte nesse culto de oração, que Deus tem bênção para você. Já desde esta manhã, Deus está te abençoando, e à noite, no culto de oração, a todos um grande abraço, a paz do Senhor. E a você que está em casa, a paz do Senhor Jesus.